Oi, pessoal, estamos aqui para a primeira aula depois das férias, nessa aula de geografia. Então, aqui está, nós vamos estudar as paisagens, os diferentes tipos de paisagem brasileira aqui do Brasil. As principais que nós vamos estudar nesse volume 2 vai ser relevos e rios, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: em todos os lugares do nosso Brasil, as paisagens são as mesmas? Observa aqui nesse pequeno desenho que eu fiz bem rapidamente aqui. Observaram? Que elementos aqui vocês podem observar? Existem dois tipos de elementos, né? O natural, que é feito pela ação da natureza. Então, nós temos aqui a árvore, nós temos aqui um rio ou um lago. Existe também aqui, nesse exemplo, elementos que foram construídos pelos homens, pelo ser humano. Nós temos aqui uma casa, nós temos uma ponte aqui. Então, a paisagem ela é construída por esses e classificada por essas duas ações, pela ação natural ou pela ação do homem artificial, certo? Então, vamos agora para a página 4 e aqui nós temos relevos e suas paisagens brasileiras. Mas eu quero chamar a atenção com vocês aqui, chamar a sua atenção, para que você observe, veja se está aparecendo aí, filho, para que você observe essas duas paisagens. Essa primeira paisagem aqui em Goiás, aqui eu tenho uma paisagem que aparece na Bahia e aqui eu tenho umas duas paisagens que é lá no Piauí e em Fortaleza. Vocês conseguem observar os elementos principais aqui? Aqui em Goiás, nós temos aqui paisagens naturais. Elas foram modificadas ao longo do tempo pela ação de vento, vários elementos naturais que deram a origem e conservaram ou modificaram-se durante o tempo. Aqui nessa outra paisagem, nós temos aqui lá na Bahia, é uma paisagem urbana, né? E rural, bem diferente da ação natural. Aqui a gente percebe outros elementos. Não esqueça em casa de dar uma olhadinha nesse QR Code, para que você possa ter mais informações. Aqui também tem outro para que você possa observar. Nessas duas paisagens, nós percebemos aqui, ó, relevo, né? O que é relevo? É importante a gente parar. Relevo é toda aquela superfície que você anda, que você pisa, que você constrói, que você mora. O relevo ele está presente em toda a última camada da Terra onde a gente vive, certo? Até o fundo do mar você consegue ter o relevo lá embaixo. Então, o relevo pode estar no alto também. Então, aqui nós temos a ação da natureza. Aqui em Fortaleza, você percebe a ação do mar. Nós temos aqui as praias, né? Agora, observa aqui no Rio de Janeiro, essa outra paisagem aqui. É muito interessante que você faça a leitura dessa explicação para que você destaque no seu marca-texto. Vamos ver o que é importante aqui? Como você pode observar, as paisagens, elas estão retratadas em terrenos que modificam-se essa altitude, de formas que algumas são planas, olha aqui, planos, aqui nós temos diferentes, nós temos planas e elevadas, aqui, olha só essa altura aqui, certo? Dessa paisagem. Então, olha só, algumas são planas, outras são rebaixadas em relação às áreas. Observe ao redor, outras são mais onduladas, outras apresentam mais elevações. Então, aqui nesse exemplo que eu fiz, observe que aqui eu iria chamar de buraco, né? Na verdade, aqui eu tenho uma depressãozinha, né? Aqui eu subo, tá mais alta aqui. Eu poderia ainda até acrescentar
né? Tornar aqui uma montanha mais alta. Observe que nós não temos uma superfície plana, reta, em nenhum lugar do planeta Terra. Existem lugares que elas são mais altas, mais baixas, mais onduladas, né? Aqui mesmo a gente pode observar aqui, ó, se compararmos as paisagens do Brasil com outros lugares do planeta Terra, nós vamos, isso aqui eu gostaria que você fizesse um clique, pega seu marca-texto aqui no segundo parágrafo. Se compararmos as paisagens do Brasil, as de outros lugares do planeta Terra, nós vamos perceber que elas são bem diferentes. São mais elevadas, outras são mais baixas, outras são inclinadas, de modos irregulares, e assim, o que a gente pode concluir e entender? Que a superfície terrestre, ela nunca vai ser igual em nenhum lugar do planeta. Sempre vai ser diferente, e por ela ser diferente, ter essa diferença, ela recebe o nome de relevo, tá? Na página 6, a gente percebe aqui no Brasil que nós temos relevos que acontecem por duas ações, como eu disse, a natural e aquela que é feita pelo homem a partir da sua necessidade, né, da forma como ele vive, da forma do que ele necessita, ele vai interferindo ali naquela superfície e vai mudando também esse relevo, tá? Então aqui, ó, nós temos ações naturais há mais de 500 mil anos que foi modificando e foi alterando alguns relevos. A primeira delas está ligada aqui, ó. Olha bem aqui, ó. A erosão e a deposição. Qual é a diferença dessas duas ações, né? Aqui a gente pode ver que a ação da natureza, ela vai mudando de acordo com o clima, com a temperatura, como por exemplo, o vento vai entrando em ação, a água, a chuva dos rios, essa água, esse vento atua até em cima de uma rocha que é mais dura e consegue, claro, não é assim da noite para o dia, mas com o passar do tempo vai modificando, degradando, diminuindo e transformando aquela rocha, por exemplo. Então, há os principais agentes da natureza que modifica o relevo, nós dizemos que ele provocou a erosão, certo? Agora, existe a ação dos seres humanos que vão transformando tudo isso. É por isso que nós dizemos, observa aqui a leitura comigo, ó. De acordo com os interesses, o ser humano, com seu modo de vida, ele vai transformando e as suas consequências vai interferindo diretamente aqui no ambiente. Ele usa sua força de trabalho, ele pode usar tecnologia, ele pode usar sua própria ação coletiva com outras pessoas também. E assim eles podem, por exemplo, recortar uma montanha. Aqui, ó, aqui ele pode ter criado aqui uma ponte onde ele liga um relevo, um espaço ao outro, né? Por exemplo, se ele quisesse causar aqui um túnel nessa montanha para poder sair do outro lado. Quando a gente vai à praia, a gente pega o trem, quem já foi de trem, de carro mesmo, a gente passa por túneis que foram cortados, montanhas cortadas, para que o carro possa passar e a gente chegar lá. É uma ação feita por um homem, claro, não um só, né? Um trabalho coletivo que usou tecnologia, ciência, envolve muitos profissionais para aquela construção, para construir rodovias, ferrovias, esses terrenos, túneis, indústria, empresa, tudo isso. A erosão, se você observa bem aqui nesse exemplo, a erosão nada mais é que o desgaste dos materiais que formam rochas ou que transporta ela de um lado para outro, para baixo, para cima e mexe com toda aquela superfície terrestre. Eu gostaria que você olhasse esse R Code aqui, analisasse direitinho todo o material escrito e essas duas paisagens. É uma aula super rápida,
porque o segundo vídeo eu vou me aprofundar e vou explicar para vocês o que são planaltos, tudo bem? Então, faça o exercício da página 6 e até a nossa próxima aula. As dúvidas que ficarem, a gente vai conversar amanhã na nossa live. Às 2h30 eu espero vocês. Beijo!